Mas considere do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgem coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu um ministério, nos deu um serviço da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por amor àquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Amém? Podeis assentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Amados, esse tempo, Deus proveu. Não sabíamos que estávamos aqui ministrando. Deus proveu esse tempo. E queria que você realmente considerasse essa palavra. Nós compreendemos e sermos revelados. Deus, Ele tem, grava bem isso, um propósito. Deus tem um propósito. A Bíblia fala que Deus tem um propósito eterno, um propósito de geração em geração. Deus só tem um propósito. Ele olha para cada um de nós e fala só: eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito com o Wellington. Eu tenho um propósito com o Marcos, com a Maria, com o João. Em Romanos 8, 29 diz que o que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Deus tem um propósito de que cada um de nós sejamos conforme a imagem de Jesus, conforme o caráter de Jesus. A palavra imagem é caráter. Eu tenho que ter um caráter de Jesus. Eu sou chamado a ser parecido com Jesus. Amém, igreja? Amém. João disse que as minhas caminhadas, os meus passos, devem seguir os passos de Jesus. Aquele que crê nele deve andar como ele andou. Bem, porém, as nossas dificuldades, as nossas interrogações é de saber o seguinte: como fazer isso? Como agora eu entro por esse caminho? Como que eu agora vou fazer com que eu seja parecido com Jesus? Como é que funciona isso? Num mundo onde cada um busca o seu próprio interesse, num mundo de conflito, num mundo onde eu olho para o meu amiguinho da escola, ele só pensa em ficar. Eu olho para alguma pessoa que está lá no comércio só em ganhar dinheiro. Olho para o outro que só quer levar vantagem. Em meio a uma briga, um corre-corre. Às vezes até os nossos relacionamentos, esposo, esposa, vivem uma vida conosco de forma egoísta, pensando em si próprio, só pensando no seu prazer próprio. Até no relacionamento com a esposa, e vou mais, até no relacionamento com o filho. Paulo diz a Timóteo que as mulheres mais experientes, as mulheres santas, glorificadas, elas deveriam ensinar as mais novas a amarem seus maridos, a amarem seus filhos.
Parece incoerente. Toda mãe ama o seu filho. Paulo estaria dando um conselho desnecessário? Muitas vezes nós andamos de forma egoísta, ou seja, não amamos nosso esposo, nossa esposa, os nossos filhos. Em meio a esse tumulto, em meio a essa guerra, essa selva de pedra, essa corrida atrás do meu prazer, a corrida atrás do meu final feliz, porque a igreja, infelizmente, ainda crê nos falsos finais felizes, por isso que cai em várias ciladas. Nós precisamos, em meio a tudo isso, saber qual caminho traçar. Isaías diz que o boi sabe o caminho que ele deve andar para ir lá na manjedoura, e o burro conhece o seu possuidor. Mas Israel, a igreja, não tem me ouvido, não tem entendimento. Então Paulo, ele traz essa luz para nós. Ele traz essa luz de como nós entrar de fato no Santo dos Santos, como de fato essa realidade do véu que se rasgou, eu entrar diante do céu, eu entrar diante do Senhor, do Santo dos Santos, estar na presença dele, saber o que de fato nesse mundo conturbado eu sei de Deus, eu sei de Jesus, eu me parecer com o Filho dele. O propósito de se parecer com Jesus, ele é uma realidade na minha vida. Como fazer isso? Aí Paulo então relata isso de forma simples. De forma simples. O reino de Deus, amado, ele é simples. Ele é simples. Conversava com um irmão e falava assim: Marcos, eu estou confuso, porque eu ouço tantas coisas, leio a palavra, eu ouço você, eu ouço um irmão que é sobre nós e eu estou confuso. O reino de Deus é muito complexo. Aí eu falei com ele: amado, o reino de Deus ele é complexo, ele é difícil quando você quer a sua vontade. Quando você quer a sua vontade, é difícil. Por quê? Porque para você entrar no reino de Deus, você tem que se parecer com Jesus. Agora o caminho, o próprio Jesus viveu esse caminho. E Paulo revela como, segundo Coríntios 5, 14, ele diz assim, ó: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convictos. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convictos. Na Revista e Corrigida fala que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Quando eu faço um julgamento, quando eu faço uma análise, que Cristo morreu e que esse amor dele me constrangeu. Eu sei que vocês estão assim: meu Deus, e aí? A situação é o seguinte: é a palavra constranger. Nós sabemos o que é constranger, ser constrangido. Uma definição simples para a palavra constrangido é você ser amarrado, conduzido, arrastado, sem usar de força. Você ser conduzido, você ser arrastado por uma revelação, por algo que você ficou convicto, foi impactado, você contemplou e aquilo te constrangeu, aquilo te conduziu, aquilo te arrastou. Dá um exemplo bíblico: não tem homem mais firme, mais forte, mais determinado do que Paulo. Biblicamente, no Novo Testamento ali, Paulo era terrível, perseguia os cristãos, sim ou não? Determinado,
Um homem para ter sabedoria, que estudou muito. Um cara que sabia o que era, o que queria. Um homem determinado. E nada o temia. Ele não tinha medo. Paulo era corajoso. Mas ele, corajoso, que chegou a contemplar e ficar olhando para um homem sendo apedrejado. Muitas das vezes nós deparamos diante de uma situação de um acidente, onde envolve sangue, onde envolve decapitação. Nós não queremos ver, nós não temos essa garra, pelo menos eu fico vendo com naturalidade. Mas Paulo não foi assim. Paulo chegou, eu imagino assim, tá, amados? Ele vendo Estevão e a pedra pegando e olhando. Só que Paulo olhava para Estevão, só que Estevão não olhava para Paulo. Estevão olhava para quem? Olhava para Jesus, olhava para a glória de Deus, olhava para o reino futuro, olhava para a vida eterna. Ele via além. E Paulo foi constrangido por aquilo que ele estava olhando, vendo o homem sendo apedrejado e intercedendo por aqueles que estavam apedrejando. Pai, não coloque neles esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não foram revelados. Paulo ficou, ele ficou impactado. Ele ficou convicto da glória de Deus na vida de Estevão e que Estevão estava contemplando. Isso constrangeu Paulo. Paulo ficou tão furioso que foi perseguir a igreja por causa desse confronto, por causa desse testemunho que ele viu. A igreja precisa ver testemunho. Amados, eu estou falando aqui, mas eu não sou um pregador. Eu já fui, costumo dizer que já fui pregador. Eu não sou pregador. Quem conhece a minha vida cristã sabe que eu não sou um pregador. Eu já não vivo mais como um pregador. Essa questão de púlpito, eu não tenho tanto estudo. Eu não tenho, ainda me esforço para ler. Eu não tenho nenhuma aparência, pretensão dessas coisas. Portanto, o que eu estou falando, você só vai saber se isso é verdade vivendo comigo. Se eu quero isso, se eu vivo isso. Do contrário, não vai saber. Porque eu já, durante um tempo na minha vida, eu ficava ensaiando até para pregar aqui. Hoje, graças a Deus, esqueci até como se prega. Mas por quê? Porque Estevão não fez nenhuma encenação para Paulo. Por isso que Paulo ficou impactado. Presta atenção, Estevão não fez nenhuma encenação, ele morreu. Texto que Paulo diz, por isso que Paulo fala com autoridade. Você quer constranger alguém? Você quer impactar alguém? Eu vi Estevão sendo morto. Eu vi cristãos sendo mortos por causa de Jesus. E eu te digo que ele morreu por mim. E se eu julgo, se eu estou convicto que Jesus morreu por mim, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Agora eu não vivo mais. Cristo que vive em mim. O amor dele me constrange. E eu agora não posso viver a mesma vida. Agora eu sou nova criatura. Porque eu estou convicto que ele morreu por mim. E que ele morre. E que eu sou chamado também a morrer. Porque aquele que recebeu essa revelação não vive mais para si mesmo. Não vive mais segundo o homem humano. Amados, eu falei. Tenho falado algumas coisas. Aquilo que Deus vem me chamar a viver. Coisas que são totalmente contrário a que muitas pessoas querem viver, ainda que são cristãos. Mas tudo isso que eu tenho chamado a viver é uma vida de morte. E o Espírito Santo, amado, ele é tão tremendo. E tão tremendo porque a minha esposa se converteu há 4 anos antes de mim. Algumas pessoas aqui conhecem a minha esposa. A irmã conhece a minha esposa. Minha esposa é de uma graça muito grande, muito alegre, muito sorridente. E ela, durante um tempo da minha vida, ela sofreu comigo. Por quê? Porque eu prostituí, eu traía a minha esposa, eu brigava
Olha, presta atenção no que eu estou falando. Eu brigava com a minha esposa. Nós não brigávamos. Eu brigava com ela. Dá para ver a diferença? Porque uma coisa é um casal brigar, outra coisa é um homem ou uma mulher brigar com o outro, humilhar o outro, falar coisas que não deviam falar com o outro. Eu tive várias amantes. Eu vivi num mundo e a minha esposa, ela tinha uma postura comigo. Ela perguntava assim: poxa, você vai sair de novo? Eu inventava um monte de mentira para estar no lugar que eu queria estar, com quem eu queria estar, bebendo o que eu queria beber, viver uma vida promíscua, mentia, e ela mantinha uma postura de morte diante de mim. Ela falava assim: não, amor, não vai não. Ela falou assim, aí eu enrolava muito para ir. Aí ela falava assim: qual roupa você quer que eu passe? E ela ia lá, passava a roupa. Passava a roupa. E quando eu chegava com marca de batom, cheirando a perfume barato, cheirando aquele monte de bagunça, cerveja, ela chegava e perguntava. Chegava geralmente de madrugada: por que você não chegou mais cedo? Outra hora ela falava: você quer alguma coisa para comer? Como é que você está? Você já comeu? Tem isso. Quer que eu faça mais alguma coisa? Sabe o que era isso? É uma revelação de que se Jesus morreu na cruz, ela também tinha que morrer. Ela também tinha que impactar a minha vida, não falando aqui somente. Porque a gente está falando aqui na esperança que alguém seja revelado e viva isso em casa. Viva isso com os seus, para impactar os seus, para impactar o filho, para impactar o esposo, a esposa, para impactar o vizinho. Para o vizinho olhar para você e saber que você está convicto que o teu Senhor morreu, que o teu Senhor se entregou numa cruz do Calvário. Eu costumo dizer sobre um filme, tem um filme no Mel Gibson. Muitas pessoas veem lá o Jesus sofrendo lá e chora. Quando eu vi o filme, amém. Um filme muito bem elaborado. Mas tem uma cena ali naquele filme que acho que atrapalha muitos cristãos que veem. O soldado pega o braço de Jesus, amarra uma corda e fica puxando. E Jesus medindo força. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia fala que ele se entregou. Ele se entregou. E você está convicto que ele morreu na cruz? Você está convicto que ele morreu na cruz? Que ele se entregou na cruz? Por que você não se entrega? Por que que nós temos dificuldade para nos entregar? Por que que nós queremos pedir força para os nossos filhos, para eles virem para um lugar? Eles devem estar aqui com você nesse lugar, mas se você não morrer lá dentro da sua casa, como? Vivendo, sendo manso e humilde como Jesus, conversando. Você pode aplicar uma disciplina firme e dura no seu filho, sem se irar, sem xingar, sem bater porta, sem fechar a cara. A Bíblia fala que Jesus, o rosto dele, eu não sou uma pessoa que conheço muito hino da harpa, ouvi falar, mas existe nem sei o nome do cantor aqui agora, mas ele fala do rosto de Cristo. Quem já ouviu o rosto de Cristo? Mas fala que o rosto dele, que ele queria ter aquele rosto. Porque um coração alegre aformoseia o rosto. Amado, no dia que eu me converti numa quarta-feira. Numa quarta-feira eu não entendia nada. No outro dia, as pessoas só deu isso, as pessoas ficaram assim: meu Deus, esse moço está aqui. E eu orando, eu me lembro que a primeira oração que eu fiz foi pedir entendimento da palavra. Mas aí quando eu fui dar o testemunho, pedi para dar o testemunho, falar por que eu estava ali, e eu chorando, e eu comecei a contar os meus pecados, a falar dos meus erros, falando aquilo que eu fazia para minha esposa. Sabe quando terminou a reunião, sabe como é que foi? As pessoas chegaram, eu abraçava a minha esposa, chorando, as pessoas falavam com a minha esposa assim: Ângela, você passava por isso?
estava sempre sorrindo. Você estava sempre sorrindo, sempre alegre. Eu sabia que seu esposo fazia isso, fazia aquilo, mas você nunca murmurou, você nunca reclamou. Amado, você consegue ver Estevão murmurando, sendo apedrejado? Senhor, tá vendo? Me recebe aí, tá, Senhor? Olha quanto eu estou sofrendo. Amados, ele intercedeu pelos outros, ele estava convicto de que o mestre, que o Senhor dele havia morrido. E ele tinha sido revelada a necessidade dele morrer. Amados, a morte é do nosso eu, do nosso dia a dia. Porque como que nós vamos morrer sem de fato reconhecer que Jesus morreu? E se ele morreu, logo todos morreram. Você precisa ser revelado que Jesus morreu. Se ele é o teu Senhor, você morre também. Esse morrer da tua vontade. Porque se alguém está em Cristo, se alguém é revelado, nova criatura é. A Bíblia diz que nós devemos, quando eu me submeto, quando eu me humilho, quando eu me entrego, eu estou colocando fogo sobre a cabeça do outro. Amados, quando minha esposa sujeitava a mim, quando ela fazia aquelas coisas de me receber bem, de viver uma vida íntima comigo, como se não nada tivesse acontecido, entendendo o papel dela de esposa, aquilo mexia comigo. Aquilo era um fogo dentro de mim que eu não entendia, e ficava cheio de interrogações, e começava a querer acusar. Mas ouve bem, amado, existe um salmo, tem que ser revelado nesse salmo. A palavra tem que ser revelada. Salmo 22, verso 8 ou 6, se não me falha a memória. Vamos lá. Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22, verso 6, amados. Olha que o Salmo 22, verso 6 diz. É um salmo messiânico. Está dando referência aqui ao nosso Senhor. Aleluia! Amém? Nós possamos agora glorificar a Deus por essa palavra. Glória a Deus! Você está disposto a viver essa palavra? Você está disposto a morrer mediante essa palavra? Porque o teu Senhor, olha o que fala dele. Mas eu sou o quê? O que Jesus é? Mas por que Jesus é verme? Parece uma palavra difícil, dura. Por que ele é verme? Ele fala, eu sou verme, eu não sou homem. Eu não sou homem, eu sou verme. Motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Amém? Está disposto? Está disposto? Está disposto a ouvir? Olha lá a boba. Está disposto a ouvir? Olha lá o bobo, olha lá o jovem bobo. Tudo que o pai dele manda ele fazer, ele faz. Mas agora, quantos jovens espertos estão numa cova? Quantos jovens espertos estão longe da presença do Pai, longe do cuidado do Pai, e não pensam que é fácil? Quando você vê um mendigo, tá? Você está lidando, quando você lidar com um mendigo, você está lidando com um grupo de pessoas mais orgulhoso da face da terra. Sabia disso? Sabia disso? Porque não se humilha. Sabe por causa de quê? O mendigo é muito homem. Só que tem crente também que é muito homem. Tem muito crente que não quer morrer. Tem muito crente que não quer se humilhar. Tem muito crente que não quer se submeter, não quer obedecer, sabe o que faz. Tem muita jovem que quer casar fora do tempo, não quer obedecer à mãe. Tem muito jovem que quer ir para outra cidade, para longe dos cuidados do pai, não quer morrer, não quer se entregar à obediência e sofre o dano. Quantos de nós maridos somos insensíveis às nossas esposas? Não somos carinhosos, não falamos como devemos falar. Somos muito homem, abrimos a boca e falamos coisas que não deveríamos falar. Que o que contamina o homem, o que contamina o relacionamento,
é o que você fala, o que sai da tua boca. O que sai da tua boca. Até o tolo é tido por sábio quando se cala. Qual a necessidade de nós arrependermos? E talvez o morrer, esse morrer que eu estou falando, é o morrer do nosso eu. Porque o que está acontecendo hoje, existe uma coisa que se chama eu-evangelho. Pregando-se um eu-evangelho, o evangelho do eu. Eu, tudo para mim, eu mereço. Coloca Jesus numa redoma, numa mordaça, e Jesus é que vai fazer para mim. Amados, é eu que faço para ele. Quem é servo? Quem é servo? É ele que é nosso servo, nós somos servos dele. Nós precisamos compreender, nós vamos estar convictos que ele morreu. Porque se ele morreu, logo todos morreram. Para que os que estão vivos não vivam mais para si, mas vivam para aquele a quem morreu e ressuscitou. Aleluia. Amados, é interessante, eu queria ler uma palavra aqui. O Espírito Santo conduzir para ler essa palavra. Porque às vezes nós questionamos, como é que é isso? Como é que é morrer? Como é que é sofrer? Ser traído, tratar bem o marido? Sabendo que o marido está vivendo com a outra mulher, encontrando com a outra mulher, e sujeitar, suportar. Uma pessoa tratar mal a outra, você pagar o mal com o bem. Porque se vence o mal, é com o bem. Não se vence mal com o mal. A Bíblia diz: considerai, pois, aquele, o autor da tua fé, que quando injuriava, não injuriava, quando maltratava, não maltratava. Antes, entregava aquele que julga retamente. Amém, igreja? Amém. Eu entendo que essa palavra é uma palavra tremenda. 1 Pedro, 2 Pedro. Eu vou terminar, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Uma palavra para você. Diz assim, ó: graça e paz lhe sejam multiplicadas. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Crê nessa palavra. Olha só. Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ele diz assim, o 3: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para o amor, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amados, Ele te chamou para a sua própria glória e poder e virtude. Ele te deu tudo concernente a essa vida. Tudo. Você jovem, não casa para satisfazer as suas necessidades. O Senhor tem te dado tudo para você viver e esperar o tempo dele. Ele te deu tudo, te deu poder, te deu revelação, te deu o Espírito Santo. Romanos 5,5 fala que Ele derramou o amor dele pelo Espírito Santo em nossos corações. Aleluia. Em nossos corações. Ele te deu. Você tem que crer. Crer que Ele tem. Pensa que vai dizer que Ele tem grandiosíssimas promessas. E Ele vai cumpri-las. Mas mediante o teu caminhar, mediante a tua entrega à cruz, a tua morte, porque Jesus, amados, Ele levou a cruz dele em obediência ao Pai. Infelizmente, às vezes nós cantamos e falamos que Jesus levou a nossa cruz, Ele morreu no nosso lugar. Amados, Ele morreu por nós, para nós vivermos uma vida por Ele, via Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Mas você tem a sua cruz, que não é os seus relacionamentos, seja de pai, de mãe, de filho, esposa, é o teu coração, é o teu coração, é o teu eu. Essa é a tua cruz. Quem viu o filme aí, eu não consegui ver o filme, que é muita besteira que fala no filme Tropa de Elite, mas tem lá uma caveira, ver um irmão cheio do Espírito Santo para viver uma vida de morte, e sabe fazer o quê? Colocar a cruz no coração.
a cruz de Cristo no coração para matar todo o nosso desejo, toda a nossa vontade humana. Que diz que Jesus, ainda que veio em carne humana, ele não viveu como humano, mas ele fala que ele te capacitou também para você ser uma nova criação, não viver como humano, humano demais, cheio de vontade, cheio de desejos próprios, mas ele te chamou para você ser vencedor. Ele chamou você para você vencer todas as coisas, amados, mas vencer todas as coisas. Amados, a Bíblia fala que nós temos que viver uma vida eterna. Tem que ter essa revelação de vida eterna. Amados, sabe por causa de quê? Que é simples. Se eu creio na vida eterna, é só fazer uma matemática, amados. É só fazer uma matemática. Se é eterno, você quer colocar 70 anos, 80, alguns 50, pelo eterno? Pelo eterno? Meu Deus! Nós muitas das vezes vivemos como isso, como se não crescemos nisso. Nós falamos de Jesus muitas vezes como se ele fosse simplesmente um homem inteligente, e não como alguém que morreu por nós, para nos capacitar, para nos dominar. A Bíblia fala que aquele agora que morreu para essa vida, para esse mundo, cessou o pecado, cessou a ira, cessou responder mãe, responder papai, cessou o negligenciar a vida de esposa, cessou a falta de caráter no trabalho. Cessa essas coisas, amado, porque ele te comprou. Ele te comprou. Jesus te comprou. Jesus te comprou. Te comprou com o quê? Te comprou com o quê? Não foi com ouro, nem com prata, mas com precioso sangue, como de um cordeiro imaculado. Amado, meu Deus, eu não sei se você tem chorado na presença do Senhor, porque o amor de Cristo constrange. Tenho falado com os irmãos, tem dia que eu começo a ler a palavra, eu começo a chorar. Eu começo a chorar por causa da minha inutilidade, eu começo a chorar por causa do meu pecado. O quanto falta, o quanto a vida é preciosa. Se eu creio que a minha esposa morreu nos dias a dia dela, mas eu creio que ela tem um Senhor também que morreu. Mas agora, o que é isso? Como agora eu entendo também que Jesus morreu pela minha esposa, e eu amo esse Jesus, eu faço a minha esposa sofrer. Eu vivo como se eu não fosse dar conta. Eu vivo como se, às vezes, a minha esposa, meu filho fosse alguém. Eu nunca mais vou ter, eu considero como se fosse um qualquer. Amados, a Bíblia diz, um texto pequeno, que Enoque, ele andou com Deus. Eu falei assim, meu Deus, eu não tenho estudo para entender isso. É só o Espírito Santo. É você estar na sua casa, é você estar com teu esposo, só você e teu esposo, e você lembrar que Enoque andou com Deus. Aonde Enoque ia, ou melhor, aonde Deus ia, Enoque estava com ele. E aonde Enoque ia, Deus era presente. Porque quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você, Ele está perto de você. Aleluia! Creia nisso, creia nisso. Eu queria, nesse tempo, tá, amado, que aquele que entende que falta ainda, porque a nós falta, a mim falta, eu sou necessitado de Jesus. Eu preciso mais desse Jesus. Eu preciso ser mais revelado de Jesus. Eu amo a minha esposa. Eu estava falando com os irmãos já disse que eu tenho uma vida com a minha esposa. Eu tenho 16 anos depois de me converter, 17 anos depois de me converter. A gente não briga. Não tem briga. Eu não brigo. Eu vivo um casamento excelente. Mas eu falei assim, será que a minha esposa está disposta a morrer por causa de Jesus? Será que eu tenho pastoreado a minha esposa de maneira tal a ela morrer por causa de Jesus? Eu queria saber hoje quem está disposto a morrer por causa de Jesus aqui hoje. Abrir mão da vida por causa de Jesus. Se está convicto, fique de pé. Eu queria estar orando, amados, para aquele aqui hoje. Porque não importa se é novo convertido, se é antigo, Jesus está aqui pela primeira vez. Mas se você quer um renovo com Jesus,
Se você de fato quer ser uma nova criação, vem aqui na frente, eu queria estar orando. Em nome de Jesus. Amém? Aquele que deseja um renovo, aquele que quer esse arrependimento, aquele que quer amar teu esposo, aquele que quer conquistar o teu filho pelo testemunho. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pai, eis aqui, Senhor, esse amado. Eis aqui, Senhor, esta irmã, Senhor, que eu não sei o nome, mas Tu conheces, Pai. Pai, ele foi revelado, Senhor. Ele foi revelado, ele quer ser de fato alguém que o Senhor quer transformar mais e mais para ser uma nova criatura conforme a palavra. Pai, mas eis-me aqui, a mim também me falta, Senhor. A mim também me falta, Senhor. Pai, nós precisamos ser revelados, ser nova criatura, viver uma vida de unidade. Pai, eu quero declarar, não porque nós somos alguma coisa, mas por toda a Tua palavra. É a Tua palavra. Oh Pai, é a Tua palavra que diz que aquele que humilha será exaltado. Pai, vem tratando, vem confrontando o coração, vem tratando caráter, mudança. Da mesma forma, essa irmã ser de fato exaltada diante da vida, diante dos seus, ser honrada. Essas amadas que estão aqui serem honradas no nome de Jesus, na transformação, serem fortalecidas para viver uma vida com as pessoas que ela se relaciona, onde a pessoa vê Jesus na vida dela, a pessoa vê Jesus na vida dela. Nós somos confrontados a mostrar Jesus que está em nós. Pai, que seja assim, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Receba, Pai. No nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Promessa de Deus, no nome de Jesus. Santa Senhor, que seja assim. Amém. Guarde essa palavra, está amado no coração, no nome de Jesus. O Senhor fala com você. Amém.